Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. O Congresso Nacional derrubou mais de 50 vetos presidenciais à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A decisão reinclui dispositivos como a licença por adesão e compromisso e altera regras de análise ambiental. O governo avalia recorrer à Justiça. O Congresso Nacional derrubou nesta quinta-feira 52 vetos presidenciais à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Entre os trechos retomados está a licença por adesão e compromisso, a LAC, que permite o licenciamento autodeclaratório para empreendimentos de pequeno e médio porte. O governo tinha vetado o dispositivo, alegando risco de flexibilização em atividades de maior impacto, como barragens de rejeitos. Votar esse veto é fundamental para destravarmos o tema do licenciamento ambiental como um todo, estabilizando o marco legal, dando previsibilidade jurídica e permitindo que o Congresso avance nas demais matérias. E isso não é apenas um detalhe técnico, é essencial para o desenvolvimento do nosso país. Há regiões inteiras aguardando que o Congresso finalize essa discussão para que grandes projetos saiam do papel, gerando emprego, gerando renda e crescimento econômico, sempre com responsabilidade ambiental. Os parlamentares também restabeleceram trechos que retiram a necessidade de licenciamento para atividades rurais em imóveis inscritos no CAR, ainda não homologado, e pontos que alteram regras de análise de impacto na Mata Atlântica, reduzindo a atuação do órgão ambiental federal. Avançaram ainda dispositivos relacionados à consulta em terras indígenas homologadas e áreas quilombolas. A licença ambiental especial, a LAI, ficou de fora da votação e será discutida em medida provisória enviada pelo governo. Acho que mais do que flexibilizar, é uma verdadeira demolição. Foi uma demolição do licenciamento ambiental brasileiro, uma regra que nos estados tem 50 anos de consolidação. No plano federal são 39 anos, quase 40 anos de consolidação e que ao longo dessas décadas evitou centenas de milhares de tragédias. Todas as tragédias evitadas, elas não têm como ser contabilizadas. A gente só olha para aquelas que infelizmente não foram evitadas. Só que a partir de agora, com essa demolição, elas serão potencializadas, sobretudo em um contexto ainda mais difícil do que aquele que a gente tinha há 50 ou 40 anos atrás. A gente não vivia uma situação de completo desequilíbrio climático. Agora, com as chuvas torrenciais, com as secas, com os incêndios, com as ondas de calor, até tornados nós temos no Brasil, chuva de granizo, isso é o desequilíbrio do clima. E no momento em que a sociedade mais precisa de proteção, nós temos essa demolição de uma legislação que mudou a realidade de situações como a de Cubatão no passado. Quem não se lembra do que acontecia ali com a poluição completamente desordenada, desenfreada, afetando a vida das pessoas, câncer de pulmão, crianças nascendo completamente defeituosas, com problemas terríveis. E agora a gente volta para uma situação parecida, essa é a verdade. O discurso que está sendo feito, que é de modernização para ganhar agilidade, na verdade é um discurso para disfarçar todos esses retrocessos. Não são retrocessos, são verdadeiras regressões. O IBAMA, o ICMBio, todos os órgãos ambientais agora ficarão de mãos atadas se essa lei prevalecer. Portanto, como não se pode admitir que a população fique completamente desamparada, é fundamental considerar a judicialização. Estamos considerando fortemente, porque
É inconstitucional você passar por cima do artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos os cidadãos e cidadãs têm direito a um ambiente saudável. Com essa demolição, não há como lutar para ter um ambiente saudável em um contexto tão difícil. Só para você ter uma ideia, a licença por autodeclaração é o empreendedor dizer que ele está em conformidade com a lei. Em algumas situações, casos como de Mariana e Brumadinho, é o próprio empreendedor que vai dizer que ele está em conformidade com a lei. A equipe ambiental do governo avalia recorrer ao judiciário para tentar reverter parte das mudanças. A avaliação é que a derrubada dos vetos enfraquece o sistema de proteção ambiental e aumenta o risco de impactos em um contexto de eventos climáticos extremos. As companhias aéreas terão cobertura do Fundo de Garantia à Exportação para financiar a compra de querosene de aviação. A decisão aprovada pela CAMEX permite que cada empresa use até R$2 bilhões por ano como garantia, o que deve reduzir taxas de financiamento e o custo do combustível responsável por cerca de 40% do preço da passagem aérea. Em contrapartida, as companhias precisam comprovar medidas de descarbonização, como a compra de combustível sustentável de aviação ou investimentos em plantas de SAF. Todas as empresas com voos regulares domésticos vão poder solicitar a garantia, que também vai passar por auditoria externa independente. As passagens de avião subiram quase 12% em novembro, segundo dados prévios da inflação divulgados pelo IBGE. A alta bem acima da inflação já preocupa o setor de turismo brasileiro. O aumento no preço dos bilhetes aéreos puxou a alta no setor de transportes, que teve inflação de 0,22% em novembro. O setor de turismo também sentiu a inflação no mês. As hospedagens ficaram 4,18% mais caras, enquanto os pacotes turísticos subiram 3,9%. Os itens afetaram os serviços ligados ao turismo e elevaram os custos das famílias com lazer e viagens. Este economista explica os motivos que fizeram os preços dos bilhetes subirem bem acima da inflação, que está acumulada em 4,5% neste ano, segundo o IBGE. Isso se deve a alguns fatores, como o preço alto ainda do querosene, o dólar ainda em um patamar elevado e principalmente que é um setor que é muito caro de operar e que sofreu um baque muito grande na pandemia e ainda não se recuperou. A alta nas passagens aéreas foi tema de uma audiência pública na Comissão de Turismo do Congresso Nacional. Os parlamentares criticaram o preço dos bilhetes e os impactos para o turismo brasileiro. O preço caro das passagens foi tema de uma audiência pública na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. Os parlamentares criticaram a alta nos bilhetes e os impactos do aumento no turismo. O turismo é um setor que gera muito emprego, embora no estado, por exemplo, como o Rio Grande do Norte, uma hora dessa tem um artesão lá no Seridó, lá em Caicó, lá no sertão do Rio Grande do Norte, fabricando seu artesanato para vender para o turista. Então, na hora que tem uma passagem que uma pena chega a custar 4, 5 mil reais de Brasília para Natal, o preço de uma passagem aérea para Portugal, mesmo preço, como é que você faz? Qual a explicação? A associação, que representa as empresas aéreas, se defendeu, remetendo o preço alto aos custos com o querosene de aviação e a judicialização do setor nos últimos anos. O setor aéreo é um setor dolarizado, cerca de 60% dos nossos custos são em dólar, e a gente viveu aí um crescimento exponencial do câmbio, sendo o combustível de aviação o principal item de custo de uma empresa aérea, hoje respondendo por mais de 30% dos nossos custos, mesmo o Brasil sendo autossuficiente na produção do querosene de aviação. Para o Ministério de Portos e Aeroportos, uma forma de reduzir os custos para o consumidor é ampliando a concorrência entre as aéreas. Hoje, 3 empresas dominam a maioria do mercado de aviação brasileiro. A gente precisa ampliar a concorrência na oferta de serviços aéreos no Brasil. Não só necessariamente para a entrada de novas empresas, mas também de novos modelos de negócio. Hoje a gente tem um número de empresas operando aqui, que poderiam, inclusive, eventualmente, alguma delas está operando um modelo de negócios ultra low cost, que é o modelo que a gente encontra em mercados desenvolvidos de transporte aéreo no mundo afora.
Então hoje o Ministério tem trabalhado na interlocução com essas empresas que se encontram estabelecidas em outros mercados e ainda não ofertam serviço no Brasil, para entender que tipo de medidas que o poder público, o poder executivo, o poder legislativo podem adotar conjuntamente para que a gente tenha um transporte aéreo mais acessível no Brasil e que a gente consiga democratizar ainda mais esse meio de transporte. Para os consumidores, fica a dica, né? Pesquisem bastante e busquem aí as alternativas para que vocês consigam sempre comprar o menor preço, que normalmente quando você compra com antecedência você consegue preços reduzidos. E ainda falando do setor aéreo, o Sudeste registrou em outubro a maior movimentação de passageiros domésticos da sua história. Segundo a ANAC, foram 4,6 milhões de viajantes partindo dos aeroportos da região, alta de 8,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Somando o fluxo internacional, o total supera 5,6 milhões de passageiros. Guarulhos e Congonhas lideram a movimentação com 51% de todo o tráfego doméstico do Sudeste. Galeão, no Rio, teve alta de quase 27%, impulsionado por novas rotas. Já Viracopos e Confins se mantiveram em crescimento estável. No acumulado do ano, já passaram pelos aeroportos do Sudeste mais de 42 milhões de viajantes. E a projeção é que 2025 quebre o recorde histórico da aviação na região. A Câmara aprovou nesta semana um projeto que amplia o papel do Exército em obras públicas. A proposta autoriza parcerias sem licitação para serviços de engenharia em todo o país e abre caminho para que a Força atue em obras paralisadas, recuperação de rios e grandes infraestruturas. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar número 453 de 2017, que prevê dispensa de licitação em parcerias do Exército com órgãos públicos federais, estaduais e municipais para obras e serviços de engenharia. O relator da proposta, o deputado Lula da Fonte, exaltou as qualidades do Exército na execução de obras e serviços de engenharia. Permitir que a Força assuma a execução de obras públicas paralisadas, abandonadas ou em atraso constitui medida eficaz e oportuna, capaz de assegurar economicamente celeridade e lisura na aplicação dos recursos públicos, além de garantir a retomada de empreendimentos de elevado interesse social e estratégico. O texto do relator inclui dispositivo que permite a criação de um batalhão do Exército na região da Bacia do Rio São Francisco, com o objetivo de cooperar com órgãos governamentais em serviços de dragagem e recuperação de rios. Além da dispensa de licitação, o texto aprovado prevê a participação do Exército em obras paralisadas, abandonadas ou com atraso superior a 1 ano. Temos um corpo técnico de engenheiros em vários batalhões de engenharia do Exército, distribuído em todo o país. Pessoas que estão capacitadas, que têm uma conduta ilibada, preparada para assumir obras que já estão paralisadas. Obras que já houve investimento público. Obras que as empreiteiras particulares pegaram e desistiram. Ou por ter feito uma planilha errada na hora de assumir a licitação, ou por uma licitação mal feita, que no final não teve como ser concluída dentro dos valores da licitação, ora, por outro qualquer motivo. Às vezes mergulha no preço da obra e depois não consegue entregar. E fica esperando aditivo, vamos aditivar. Eu acho, não tenho certeza, isso não vai acontecer. E nós só estamos aqui falando da dispensa da licitação, para que eles possam assumir as obras e concluir. O Exército poderá atuar em obras de empreendimentos estratégicos para o desenvolvimento nacional, estadual ou municipal, envolvendo infraestrutura rodoviária, ferroviária, metroviária e hidroviária, portos, aeroportos, geração e transmissão de energia. Além da dragagem e recuperação de rios, poderá ser feita pelo Exército a manutenção de hidrovias navegáveis e preservação do meio ambiente.
a Marinha ficará responsável por fiscalizar a navegabilidade. Obras que o Exército executou, que engenheiros do Exército executaram. Eu vou dar exemplo, Rio Grande do Sul, o segundo maior viaduto da América Latina, na cidade de Roca Salles. Quem executou essa obra? Quem fez essa obra? O Exército Brasileiro. A 101, que passa em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Quem executou essa obra? Exército Brasileiro. A 116, que passa no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quem executou essa obra? Exército Brasileiro. Gente, olhe as obras. Olhe as obras. Quantos portos o Exército Brasileiro não executou? Quantos aeroportos o Exército Brasileiro não executou? A proposta será enviada ao Senado Federal. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia da região sudeste, porque o IPEM destaca a eficiência metrológica e competitividade do Porto de Santos, o maior da América Latina. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, então, realizou na última quinta-feira um painel sobre o setor portuário na Associação Comercial de Santos, no litoral paulista. O evento abordou temas estratégicos como eficiência operacional, redução de custos e a inserção do Porto de Santos na rota bioceânica, com foco no papel da metrologia e normalização técnica para a competitividade do setor. Discutir esse setor é importante, né, já que Santos abriga o maior porto do nosso país. E a equipe da TV BNews visitou a Portonave, terminal portuário localizado em Navegantes, em Santa Catarina. A companhia completou 18 anos de operação no mês passado e vive um momento de expansão e modernização das suas operações. Entre obras em infraestrutura e aquisição de novos equipamentos, os investimentos já somam 2 bilhões de reais. A reportagem é de Cássio Lira e Rodrigo Silva. 18 anos de excelência, eficiência, inovação e referência no setor portuário. Em outubro de 2007, a Portonave recebeu a sua primeira operação de navio na história do terminal. 18 anos depois, o terminal se consolidou entre os principais do país em movimentação de contêineres, além de ser exemplo no modelo de negócio privado no Brasil, contribuindo para a modernização da logística portuária. A Portonave é o primeiro terminal portuário privado dedicado à movimentação de contêineres. Por ser referência entre os chamados TUPs, terminais de uso privado, a Portonave foi uma das fundadoras da Associação dos Terminais Portuários Privados, que tem como foco a modernização de todo o setor. O primeiro terminal de contêineres do Brasil, foi uma das fundadoras da ATP. A ATP nasceu em 2013, depois da Lei 12.815, e veio justamente com esse olhar de modernização do setor portuário. Eu acho que nada mais aderente a esse olhar de modernização do que a gente ter a Portonave como uma das fundadoras e hoje uma das nossas 38 associadas. São 38 empresas representando 74 terminais e hoje a gente está aqui no terminal de contêineres da Portonave Navegantes, que é um desses 74 terminais dentro dessa carteira de associação da ATP. Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, a Portonave lidera o ranking de eficiência entre terminais portuários na movimentação por hora de navios. Em movimentação de cargas, o terminal movimenta cerca de 1,2 milhão de TEUs anualmente. Tivemos a chance e a oportunidade de dimensionar um terminal olhando as melhores práticas do mundo e adaptando as condições brasileiras. Como fomos o primeiro terminal privado do país, tivemos essas discussões regulatórias no começo, mas olhando um business, olhando um negócio de longo prazo. Nós olhamos sempre essa perspectiva de longo prazo e da sustentabilidade que todo negócio deve ter. Tivemos um embasamento muito forte em desenvolver uma equipe eficiente. Temos hoje grandes profissionais que destacam e que nos dão esta base para conseguir o nível de eficiência, o nível de qualidade, o nível de produtividade que nós somos capazes de produzir atualmente. Dimensionamos também todos os nossos equipamentos, olhando para a tecnologia, para o que há de mais produtivo no mundo e conseguimos fazer esse conjunto. A reportagem da TV BNews visitou o terminal nesta quinta-feira e pôde conhecer de perto as instalações, os resultados conquistados nesses 18 anos e os planejamentos futuros da companhia voltados para a infraestrutura e ampliação da capacidade de movimentação de contêineres.
A obra do Cais de Navegantes é uma das principais e mais estruturantes em infraestrutura portuária do Brasil. Os trabalhos não envolvem ampliação dos atuais 900 metros de cais, mas sim a modernização e adequação da estrutura para receber os navios de 400 metros e também os novos equipamentos adquiridos pela companhia para a movimentação de cargas. O investimento total da Portonave para esta obra supera o valor de R$1 bilhão. O planejamento se deu a partir da análise desse mercado e a perspectiva de receber navios maiores. Essa é uma tendência mundial, ou mais do que uma tendência, já é uma realidade mundial. Existe uma demanda pelo navio de imediato no Brasil, do navio de 366, e a nossa intenção com essa obra é dar condição a que esses navios operem aqui. Basicamente, para que esses navios operem aqui, essa estrutura do cais que resista ao tamanho desses navios, levaríamos o navio até os navios de 400 metros, e adequação também de profundidade. Então, a ideia é que nós tenhamos capacidade de receber navios com calado perto de menos 17 ou de profundidade menos 17. Também, para complementar isso, novos equipamentos. Então, são equipamentos com lanças maiores, para pegar os navios de até 61 metros de boca, né, com 25 fileiras, e também dando suporte na retroárea. Portanto, nós teremos mais 2 equipamentos de berço, 2 portainers no berço, e teremos mais 14 RTGs, 14 guindastes de retroáreas, para poder dar esta fluidez. Então, adequando o layout da operação com a tua capacidade de berço, e esse conjunto nos possibilita operar os navios maiores e, consequentemente, termos um volume maior de carga sendo operado no terminal. A primeira fase de obra dos 450 metros do cais foi concluída em setembro deste ano. Agora, toda a concentração dos serviços estão no trecho restante. Segundo a empresa, 1.000 trabalhadores atuam diretamente na obra. É uma obra muito única, é uma obra com características muito difíceis de serem feitas. Nosso solo aqui é muito mole, é um solo característico da região aqui mesmo, mas então fazer fundações tão profundas como a que a gente está fazendo aqui, que chega aí nos 55 metros de profundidade, como eu comentei, é algo bem inédito no Brasil. Então, se for ver outras obras, é difícil ter uma condição como essa. Então, obviamente, teve um aprendizado na primeira fase, então tem várias coisas que a gente pôde aprimorar, que a gente pôde pegar como lições aprendidas, então está sendo aplicado agora na segunda fase, com um cronograma bem mais enxuto do que na primeira. Enquanto o segundo trecho do cais operacional está em obra, a primeira parte, totalmente modernizada, segue a todo vapor recebendo os principais navios e as cargas de maior valor agregado de todo o mundo. Apesar do curto tempo de operação, os resultados já representam um impacto positivo. Estamos trabalhando aqui há pouco tempo, né, mas está sendo muito eficiente para a gente, veio com muitas melhorias, né, inclusive essa melhoria para a gente já foi uma melhoria totalmente programada pelos nossos investidores, né, pela Portonave, e está tendo um resultado muito positivo para nossas operações, né? Então está tudo novo e tudo que é planejado a gente colhe os frutos, é o que a gente está colhendo agora com essa nova estrutura nossa dessa primeira fase, né, do nosso cais, e uma boa produtividade, né, os cabeços que a gente tem, todos os cabeços novos com uma capacidade maior que os nós já tínhamos anteriormente. Isso para nós é muito importante, que a gente está dando um passo muito importante na economia, não só do nosso estado, mas também do nosso país. Além de ser referência nas operações portuárias, a Portonave também tem um enfoque voltado para programas sociais e de sustentabilidade. A partir do Instituto Portonave, a companhia investe em diversas ações, associações e projetos locais de navegantes. Um outro grande destaque que eu faço é esta relação porto-cidade. Nós tivemos uma relação, conseguimos nos adaptar à cidade. A cidade, os impactos foram muito mais positivos para as cidades e conseguimos ter isso. Atuamos muito fortemente também nas questões sociais e nas questões de meio ambiente. Isso nos trouxe uma sinergia muito importante com toda a cidade. Com os projetos, a Portonave tem a missão de aumentar a capacidade de movimentação de contêineres para 2 milhões de TEUs por ano, dando continuidade à missão de eficiência comprovada em sua história no setor portuário brasileiro. E esse histórico aí, ao longo dos 18 anos, nos mostramos eficientes, temos hoje temos resultados expressivos e, sobretudo, temos uma perspectiva de longo prazo, que os nossos acionistas continuam dispostos, acreditando muito no Brasil, acreditando muito no potencial do segmento, dispostos a seguir investindo. O
O BNews 19 horas fica por aqui. Uma excelente noite para você, um ótimo final de semana. Voltamos a nos encontrar na segunda-feira. Até lá!